No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Bom dia, hoje dia 20 de janeiro de 2020, uma segunda-feira, estamos começando mais um programa Antena Ligada. Eu sou a jornalista Maísa Lima e hoje a gente recebe aqui na bancada da Rádio Trabalhador a sindicalista feminista dos Quatro Costados, Fátima, e do lado da Fátima Veloso está comigo também a feminista psicóloga Cida Alves. Então hoje a gente vai falar um pouco de feminismo e da alegria também, porque nós vamos falar de um concurso de marchinha que o Bloco Não é Não está lançando para este carnaval. Então eu vou começar ouvindo a Cida. Que ideia foi essa, Cida, de lançar esse concurso de marchinha? O Bloco Não é Não, ele tem como slogan defender a alegria como uma trincheira. Então, nós acreditamos que a mulher gosta de se divertir como o homem, que a gente gosta de sair, de namorar, de beijar, de beber, e a gente tem o direito de viver essa alegria sem o risco da violência. Por isso que a gente vai para o carnaval dizer que não é não, o corpo da mulher não é público, só toca com consentimento, se for desejo conjunto dele e dela. E defendendo a alegria, a gente sabe que aqui em Goiânia nós temos um cenário muito rico, em que as meninas, as mulheres estão compondo, está crescendo muito o trabalho de concurso de slam, e acompanhando uma apresentação de poetisas que estavam no slam, veio essa ideia do grupo de nós vamos chamar essas garotas e esses sambistas que estão aí no cenário para compor o nosso tema do carnaval. Que é qual? Qual foi o tema que vocês escolheram? Esse ano nós vamos trabalhar com a defesa da Mãe Terra. Então, nosso bloco é feminista e nós vamos trazer nas alegorias a cosmovisão de grupos originários. Escolhemos um especial, que é um povo do altiplano andino, que tem uma divindade que é a Pachamama, que é simbolizada pela Mãe Terra, o matriarcado. Então, essa cosmovisão, para nós, feministas, é muito simbólica, porque o sagrado está ali na figura feminina. E, diferente de outras cosmovisões, o sagrado não é algo externo à natureza, mas é a própria natureza. E esse discurso para nós é muito importante nesse momento que a gente vive no mundo, em que se desconhece ou se desconsidera dados científicos do aquecimento global. A Amazônia nunca teve tão em risco como nesse nosso novo governo, que não é nosso, né? Para nós não é um governo que nos contempla enquanto mulheres. Então, a gente veio trazer o tema do meio ambiente a partir da cosmovisão dos povos originários, porque a gente acredita, aí é o nosso tema, né, que o futuro está na origem, no matriarcado, na defesa da natureza, em tudo que representa esses valores que são ancestrais. Na verdade, também vocês já estão divulgando que o objetivo principal é promover uma campanha contra o assédio sexual e o feminicídio nesse carnaval, não é isso, Cida? Isso. O bloco é isso. O bloco é uma ação pública no momento do carnaval contra a importunação sexual, essa que agora existe até, inclusive o primeiro ano que a gente desfilou com a lei foi o ano passado, e também denunciar o feminicídio. Infelizmente, apesar de toda a nossa luta, estou aqui do lado dessa mulher maravilhosa, musa nossa, mas infelizmente nossa luta não tem dado conta de preservar a vida das mulheres. Elas estão cada vez mais em risco. Infelizmente, a frente misógina, essa ideia, né, de que o corpo da mulher é uma posse, a tal nível de que a pessoa sente no direito de matá-la porque ela não o deseja mais. Então, a gente veio denunciar essa história que está nos aniquilando, né? Nós temos casos aqui em Goiânia muito dramáticos e a gente quer dizer que não dá mais. A gente precisa reagir a essa onda. Tá certo. Fátima, e essa questão também permeia o mundo do trabalho, né? Como que você está vendo hoje a questão do assédio
sexual às mulheres no mundo do trabalho? Primeiro, bom dia, né? Quero falar que é uma honra estar aqui com vocês nesse momento e tratar de um assunto tão importante para nós. Como a Cida coloca, o carnaval, ele é um momento de alegria. Ele é um momento que todas nós queremos e temos o direito de participar sem a importunação. E quando nós vamos falar do mundo do trabalho, nós temos situações gravíssimas, porque nós não temos apenas as piores condições de trabalho. E no carnaval, isso ainda fica mais grave a essa circunstância do mundo do trabalho. Porque nós temos os abusos, porque nós temos aí as pessoas que vão para o carnaval se divertir, e é um direito, mas que passa dos limites. E quando se trata das mulheres nesse espaço durante o carnaval, pensa que tudo é festa, que tudo pode. E nós defendemos que o nosso direito, ele termina onde começa o direito do outro. Eu não posso, por eu ser homem, por estar no momento de folia, eu entender que essa mulher que está ali trabalhando, ela tem que aguentar o meu desrespeito, a minha inconveniência nesse espaço, porque ela está ali enquanto profissional, ela não está ali sendo só mulher, ela está ali enquanto profissional para exercer uma função que é atender bem em qual seja o espaço de atuação dela, mas jamais permitir que o abuso, né, as passadas de mão, que é uma coisa que acontece muito, o desrespeito a essa profissional ou a esse profissional também, porque nós sabemos que num quantitativo bem menor, mas acontece com os homens também. E é nesse sentido que nós não podemos permitir que o assédio moral, o assédio sexual, o importunamento, o desrespeito aconteça, nem no carnaval, nem fora do carnaval. Nós temos que respeitar os profissionais, independente do dia e da hora. Porque quando você perde esse, que eu penso que é o maior elo da democracia, é o respeito. A partir do momento que você deixa de ter o respeito para com esse profissional, você está quebrando todas as regras de civilidade. E daí o que acontece? E no carnaval nós temos números assustadores de abuso, de importunamento, até mesmo de estupro. E nós sabemos que pela a forma que está organizado o nosso Estado, o nosso país, grande parte do que acontece, muitas das vezes não são nem denunciados. E isso, na nossa avaliação, é muito grave, porque se esses dados são alarmantes, imagine se todos nós tivesse a oportunidade de fazer o registro, seja ele numa rede de saúde, né, que é a lei aí do minuto seguinte, quando é o caso de estupro, ou quando a lei do minuto seguinte é a 12.485, e ela é recente, ela é de 1º de agosto de 2013, e só começou a ser posta em prática a partir de novembro de 2013. Então, muitas das pessoas ainda não têm nem esse conhecimento que possa usar isso em seu benefício, porque nós não temos estrutura para garantir às mulheres esse cuidado e esse direito, porque nós temos no estado de 246 municípios, nós temos 22 delegacias das mulheres, e nós sabemos que nós formos numa delegacia civil normal, dificilmente nós seremos respeitadas, nós seremos mais humilhadas ainda por levar essa denúncia, que na nossa avaliação, no mundo do trabalho, é o que mais adoece as mulheres, é que mais constrange, porque no carnaval, às vezes, a exigência do próprio empregador, que vá com a roupa mais sensual, né? Uma roupa mais curta, e isso não é para nenhum abusado passar a mão, para nenhum abusado achar que aquilo ali é um convite ao abuso.
Fátima, você me dá uma licença? Claro, por favor. E você tocou num ponto que é crucial para o Bloco Não é Não. O Bloco Não é Não surgiu de uma iniciativa de 2 psicólogas, eu e a Ionara Rabelo, e começamos de brincadeira, e o nome escolhido foi porque nós escolhemos o Carnaval como um espaço muito claro da sensualidade. Então, nós queremos mostrar, neste momento do Carnaval, em que nós estamos vestidas de forma leve, sensual, a sensualidade faz parte da autoexpressão feminina. Então, nós não queremos que o caminho do conservadorismo, essa ideia de que para se proteger de violência, você tem que se vestir com roupas comportadas, não é isso. Não é a roupa curta que a moça está usando lá no trabalho, não é se eu saio com a roupa sensual o fator da violência, não é como a mulher se veste. Então, a gente foi para o Carnaval, para esse lugar em que a gente exercita o direito da liberdade sexual, que essa é uma expressão, a sexualidade é uma libertação sexual, para dizer que podemos estar nua, mas ninguém pode tocar no nosso corpo sem o nosso consentimento. Correto. E se a mulher não tem condições de dar consentimento, todo mundo um dia já exagerou na bebida. Não é verdade? Tem pessoas, inclusive, que têm uma reação que ela não espera, bebe uma quantidade e perde o controle. Então, independente se ela está vulnerável porque bebeu, ela não pode sofrer nenhum tipo de violência. Se você percebe que a mulher está ali desprotegida porque bebeu demais, qual que é a conduta adequada? É protegê-la e não usar esta vulnerabilidade para tirar vantagem. Então, é no Carnaval que a gente quis dizer disso. É nesse momento ímpar em que nós estamos em plena expressão da nossa potência, da nossa sensualidade, da nossa alegria e da nossa desejo de estar ali ou namorando, ou se divertindo, ou seja o que for, para dizer que o nosso corpo não é público, não se pode tocar, não se pode se aproveitar dessa situação para tocar o corpo ou usar sem o nosso consentimento. Interessante vocês falarem nisso agora, essa campanha do Bloco Não é Não, porque há poucos dias a gente viu um deputado subir na tribuna para dizer que as mulheres, defender o direito das mulheres, agora eu coloco aspas e toda essa fala esdrúxula dele, de ser assediada. O que fazer se um deputado vai à tribuna falar isso, gente? Olha, esse momento que nós estamos vivendo, ele é um retrocesso na concepção do que nós, as feministas, estamos defendendo há milhares de anos. Porque o que nós estamos percebendo é que tudo aquilo que nós tínhamos conseguido trazer, fazer a discussão com toda a sociedade e avançarmos nesses critérios de respeito para conosco, e a Cida coloca muito bem, o meu corpo é um território meu. Eu só vou permitir qualquer carinho, qualquer símbolo de aproximação, se eu quiser. E quando a gente é trabalhadora, isso é mais grave ainda. Isso é mais grave porque você está entre, eu costumo dizer que é entre a cruz e a caldeirinha, viu, Cida? Porque você está ali, num momento também de necessidade, de sobrevivência, e você está exposta a todos os excessos que nós sabemos que os engraçadinhos faz para poder não é nem se apropriar, é para, de fato, mostrar como é o machismo e o desrespeito em relação às mulheres e à nossa sexualidade. Tanto falando em sexualidade, nós sabemos que a questão do estupro, ele acontece entre casais normais, né? Entre casal que conhece, que, né, tem toda uma estrutura, e isso acontece. Agora, quando você traz essa questão do deputado, eu penso que nesse momento abriu-se a porta do inferno, se é que existe inferno. Porque o que é de mais escroto, de mais imaginável, de mais que é impossível tolerar, está posto nesse momento, inclusive pelo parlamento.
pelas nossas autoridades, porque o o presidente que está presidindo esse país nesse momento, ele não abriu o visto para quem quiser vir aqui fazer turismo sexual. Ou seja, há uma cultura de desrespeito às mulheres. Há uma cultura de menosprezar, de desqualificar e de maltratar as mulheres desse país. Eu acho que a fala desse deputado, ele expressa algo muito importante. Nós viemos de uma trajetória de avanços sociais, sim, certo? Certo. E esses avanços, eles refletiram em eleições seguidas de um segmento de esquerda progressista, né? E pela parte econômica, não se conseguia reverter essa tendência de eleição. O que usou? Qual foi o artifício que se usou para contrapor essa tendência política? Os costumes. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil são estratégias políticas para a ascensão da extrema-direita, utilizando os costumes como mote. Então, quem são os atacados nessa história aí? As mulheres, os segmentos que são ditos minorias, a comunidade LGBT, os negros, os que são de esquerda. Então, todo esse discurso que reverbera agora como algo que nos ofende profundamente, além de ser muito escroto, né, é completamente inconsistente a ideia de que nós gostamos de ser assediadas, nós não gostamos de ser assediadas. É muito importante separar o que é uma cantada do que é uma importunação sexual, do que é um assédio. Na cantada, existe um consentimento e um respeito com o corpo. É como no bullying. As pessoas acharem que a humilhação, que o uso da força física é brincadeira, né, entre crianças ou entre... Quando alguém não está gostando, não é brincadeira. Tá? Mas esse discurso é um discurso que recruta pessoas. Recruta, inclusive, de ressentidos no nosso país, que acham que perdeu o poder pela liberdade da mulher, pela autonomia da mulher. Então, é esse grupo de ressentidos que não suportou os avanços sociais pela raça, ou seja, não suportou que os negros fossem às escolas, que os negros ocupassem o espaço da universidade, não suportou os avanços sociais que as mulheres conseguiram, não suportou as garantias de direitos sexuais, tanto das mulheres como das comunidades, e esses ressentidos são recrutados por um discurso como esse. Tá? A misoginia, tanto aqui no Brasil, como nas ascensões das extrema-direita, foram o principal discurso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tá? Na Europa Central. Então, não é inocente, nem é só uma descompostura desse símbolo. Isso faz parte de um jogo político. E nem uma coisa isolada. Não, faz parte de uma estratégia política para que a extrema-direita consiga fazer o que ela queria, que era tirar os direitos dos trabalhadores. E utilizar o segmento mais conservador, né, que aí são os neopentecostais e a Igreja Católica de conservadora, para que se elegesse essa figura. Essa figura é, na verdade, um grande palhaço, uma grande marionete para que o neoliberalismo fizesse, por exemplo, a derrubada dos direitos trabalhistas. Agora, essa luta aí da Previdência Social. Então, é esse o cenário. E como Simone de Beauvoir já disse há muito tempo, basta surgir uma pequena crise para que as mulheres sejam penalizadas. O retrocesso inicia-se imediatamente. É uma luta que a gente tem que reproduzir todos os dias, porque nunca os nossos direitos estão lá, uma vez conquistados e garantidos. Não estão. E eu queria perguntar uma outra coisa para você, Fátima. Com relação ao trabalho, existe alguma ação hoje no estado de Goiás, vinda dos próprios sindicatos, no sentido de tentar esclarecer as mulheres sobre essa questão do assédio moral, do assédio sexual? Olha, no estado de Goiás, especificamente, não. Para você ver, a situação é tão grave
que nós não temos nenhuma lei a nível nacional que possa impedir esse avanço que está colocado, foi muito bem colocado aqui pela Cida, de avanço da retirada e de um aprofundamento cada vez mais dos direitos das mulheres, da retirada de direito das mulheres. O que nós temos, e é uma pauta que nós estamos trabalhando ela já há algum tempo, ela não é recente, é porque nós temos as ratificações no mundo do trabalho, feito pela Organização Internacional do Trabalho. Nós temos as resoluções, e essas resoluções, os países são signatários. A última que nós conseguimos nesse sentido, ela é recente, ela é do ano passado, que nós conseguimos, né, na conferência, né, internacional da OIT, nós conseguimos aprovar a convenção, não é resolução, desculpem, convenção. Nós conseguimos aprovar a convenção 190. Essa convenção, ela deu muito trabalho, porque nós queríamos que ela fosse mais ampla, mas numa negociação, e nós respeitamos a democracia, é o que é permitido construir, nós conseguimos, então, aprovar essa resolução. Nesse momento de dificuldade dentro do país, a nossa preocupação é que ela tenha um período para ser ratificada por pelo menos 3 países, porque senão ela perde também a validade, porque lá é negociado essas resoluções entre os trabalhadores, entre os governos, né, de todo mundo, e também entre os empregadores. E ao construir isso, o que nós tínhamos? Exatamente uma ferramenta para combater o assédio moral, o assédio sexual no mundo do trabalho como uma lei maior, algo que todo o Estado, não só o Estado brasileiro, mas todos os Estados, porque infelizmente isso acontece no mundo todo, não é mais ou menos, alguns lugares mais avançado no direito, no respeito, na democracia, mas na exploração da classe trabalhadora, isso é praticamente na grande parte do mundo. E essa convenção, ela foi, então, teve, né, aí foi, já está signatário dessa convenção a França, a Espanha, Portugal, fizeram de imediato. Aí nós já ficamos mais tranquilos, porque sabíamos. E recentemente, agora, o Uruguai também fez, né? E isso, para nós, é de fundamental importância, e nós queremos trabalhar essa convenção em todo o Estado brasileiro. E como que nós queremos trabalhar essa convenção? Nós queremos que ela vire lei nos municípios, nos estados, mesmo que o governo central não faça isso, não seja signatário dessa convenção, porque ela é uma lei que vai nos dar o respaldo, porque é uma lei internacional para coibir esse desrespeito e essa forma não só de explorar, porque as mulheres ganham menos que os homens. Certo. As mulheres ganham menos do que os homens. Né? Os homens brancos... de 30% menos. 30%. E aí é o primeiro o homem branco, depois a mulher, o homem negro e depois a mulher negra. E eu estou querendo fazer essa colocação, porque essa não é uma luta só dos sindicatos. É lógico que os sindicatos têm o dever e o papel de conduzir essa reivindicação, de fazer com que cada dia nós temos espaço de trabalho mais respeitoso, mais salubre, né? Porque, na verdade, eles são insalubres porque nós adoecemos dentro desse processo de trabalho. E essa convenção, ela traz essa sustentação legal, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Brasil está na lista suja por desrespeito, aí foi colocado nessa última conferência, ele está na lista suja por desrespeitar os direitos da classe trabalhadora. E isso vai muito além, porque se nós analisarmos que nós temos mais de 100 anos, quase 150 anos, que terminou
a escravidão nesse país. Nós ainda temos mais de 155 mil pessoas em situação de escravidão nesse país. Então, não basta eu ter, ou o sindicato ter uma ferramenta, ter uma política de enfrentamento. Isso é uma questão social que tem que envolver toda a sociedade e que os governos têm que fazer a sua parte. Agora, um governo que é permissivo, como o atual governo, isso dificulta essas ações. Agora, o que nós fazemos é a orientação, porque nós somos profissionais de saúde e, na maioria, com essas organizações sociais postas agora, você não tem direito nem o atendimento no minuto seguinte. Porque nós temos, em caso de doenças transmissíveis, nós temos um período para fazer a profilaxia. Caso essa profilaxia não seja feita nesse período, você corre um risco mais grave ainda, porque não é, nós sabemos que, no caso de estupro, você um risco não é só uma gravidez indesejada, uma gravidez por um ato de abuso. É muito mais sério, porque pode ser uma doença infecto-contagiosa e você tem esse período para fazer essa profilaxia e esse atendimento. E a maioria das vezes você não consegue na rede pública de saúde, mesmo tendo uma lei federal que garante esse direito. Então, é uma complexidade nossa nesse mundo do trabalho, mas que os sindicatos fazem é orientar. E Goiânia já tem algum tempo que Goiânia tem, o município de Goiânia tem as unidades preparadas para atender as mulheres vítimas, não só de violência doméstica, mas de estupro, de toda essa situação de violência. Os profissionais foram preparados e tem esse atendimento em várias unidades das regiões da cidade. Agora, o que nós precisamos é de publicizar isso, porque às vezes a mulher é vítima dessa violência e ela não sabe aonde procurar esse apoio, a esse atendimento. E muitas das vezes ela não tem nem condição psicológica de procurar isso. Precisa que alguém próximo tome essa iniciativa para fazer esse atendimento. Agora, para nós dos sindicatos, é muito difícil essa situação, porque às vezes você está dentro de uma unidade de saúde e você não tem como propiciar esse atendimento à mulher, porque a unidade às vezes não oferece ou não tem o profissional qualificado para atender. Eu gostaria de pegar esse aspecto do mundo do trabalho. Nós estamos falando do carnaval, o carnaval é festa, é alegria, mas tem as profissionais que trabalham nos bares, às vezes nos outros serviços. No ano passado, fez parte da nossa atividade, nós temos o bloco Não é Não, mas existe um coletivo nacional, que é o Não é Não. O Não é Não. Que distribui os adesivos e é uma campanha que também acontece em todo o país. E nesse grupo foi organizado, eu quero mandar um abraço para as coordenadoras da cervejaria Mandala, e eles lançaram lá uma campanha contra a importunação sexual das garçonetes. Isso. A coordenadora ficou chocada com os relatos de como essas meninas passam por constrangimentos, humilhações e por violências mesmo, a ponto de uma dizer que um rapaz a pegou no banheiro e a mordeu. Isso. Então, esse tipo de campanha tem que estar no carnaval, mas é algo permanente. Uhum. Nesse sentido, nós gostaríamos de convidar os homens, as mulheres, para, vendo uma situação dessa, que entre em cena. Porque a gente sempre tem, no imaginário de um episódio de violência, a imagem da vítima e a imagem do autor de violência. Só que para que essa violência aconteça ou siga acontecendo, a gente tem um monte de pessoas em volta que podem proteger esta mulher, que podem interditar este rapaz ou esse homem desse tipo de violência. Porque é interessante nós entendermos um conceito de masculinidade. Infelizmente, no nosso modelo societário, que é o patriarcado, a identidade masculina é construída a partir de valores e práticas violentas. Quais são? Vou dar exemplo. A ideia de que
você tem que usar da sua força para dominar as pessoas ou para ter as coisas. O seu poder econômico para subjugar essa pessoa. O instrumento que você tem de algum tipo de controle, você usa para o domínio. Essa, desde criança, é a lógica que os meninos estão submetidos. Você tem que dominar, você tem que... Se ela não está afim, vai lá, insista que você vai conseguir. Aquela frase, mostra quem manda. Isso. E isso é introjetado num nível inconsciente, inclusive. E os outros homens, nesse inconsciente coletivo, aprovam esse comportamento. Então, nós precisamos avaliar entre nós o que a gente está aprovando e reprovando. Por que quando uma menina passa por uma situação de violência, a primeira pergunta que se faz, o que você estava usando? Aonde você estava? Ou seja, não se avalia o crime, mas quem é a vítima nessa história. Criminaliza a vítima. Então, a gente quer fazer esse convite de parar com essa revitimização, ou seja, está vendo um episódio ali, vai lá, ofereça ajuda para a menina, fica do lado, se ela está precisando de um suporte, vai até outro lugar. Chega no rapaz, meu filho, isso não é bacana. A conquista não se faz pela força, melhore os seus recursos, né? Aprenda a inclusive ser mais desejável, né, em vez de ir à força. Por que a gente não vai atrás de algumas pessoas que são interessantes? Porque eles têm o que a gente chama hoje de capital erótico. A pessoa não precisa forçar, ela mesma, pelas suas características, leva ao desejo. Então, é muito importante a gente desconstruir essas histórias e a gente desconstrói num comportamento de solidariedade às vítimas. Né? Ela pode ter bebido, ela estava de roupa sensual, ela estava na noite, não importa. Pode estar nua. Pode. Não. E é tão interessante, Exato. é tão interessante porque, acompanhando alguns casos, você vai observando esse discurso nos detalhes. Eu acompanhei uma jovem, muito jovem, era amiga de uma amiga da minha filha. Ela passou por aquela situação do golpe do Boa Noite Cinderela. Isso. Que ainda é muito usado, infelizmente. Infelizmente. E aí, o que aconteceu? Ela acordou, quando ela teve a consciência, ela estava em casa, e aí ela percebeu que ela tinha sido vítima de violência no banho, e aí ela foi procurar ajuda, eu a acompanhei, inclusive acompanhei em todo momento, fiquei do lado no exame de corpo de delito. O médico foi muito atencioso, né, fez todos os procedimentos, só que na saída, a gente fala que o diabo está no detalhe, né? No detalhe. No detalhe. Na saída, ele bate no ombro da menina e fala assim, o que você aprendeu com isso? Misericórdia. E aí ele completa, né? Ela estava sozinha, a gente não deve sair sozinha. É uma moça, né? Eu falo assim, não, senhor, não tem nada que aprender com essa violência. Nenhuma mulher precisa passar por uma violência para aprender nada. A gente não aprende por recursos violentos. E o que estava em jogo nesse discurso? Porque a violência, ela serve também como controle da autonomia feminina. Ou seja, a ameaça de uma violência para inibir a emancipação feminina. O que era a emancipação? Ela queria sair sozinha para se divertir. Exato. Então, o que ele queria trazer nesse discurso? Não saia sozinha, porque se você sair sozinha para se divertir, você vai sofrer isso. Esse é um recurso que a violência sexual é usada contra a mulher para controlar a autonomia sexual da mulher. E a gente não aceita esse discurso. Não é não, e a gente vai sair sozinha, como o homem tem direito de sair sozinho, como a gente tem direito de tomar uma cerveja e sair com as amigas, e como a gente tem o direito de expressar a nossa identidade e o nosso erotismo, porque o corpo é nosso. Tá? O corpo é nosso e ninguém vai nos inibir. Essa trajetória de emancipação não tem retorno. A gente vai seguir essa caminhada. Por isso que o Bloco entrou na rua para apoiar as meninas, a maioria das organizadoras já não são tão jovens, né? Mas a gente quer fazer uma barreira, e no nosso manifesto está ali, a gente fazer uma barreira de serpentina e purpurina para garantir o direito das meninas se divertirem como elas desejam.
Perfeito. Hoje, então, a Rádio Trabalhador recebendo a psicóloga Cida Alves, a sindicalista Fátima Veloso, ambas feministas, lutadoras que defendem os direitos das mulheres. E, no caso da Cida, ela veio aqui também divulgar o concurso do Bloco Não é Não, que promove até o dia 14 de fevereiro um concurso para a escolha da marchinha que vai animar as foliões desse bloco, que vai para a rua no dia 25, né? Dia 25. Dia 25 de fevereiro. O nosso bloco sempre sai no último dia. Então, esse ano nós vamos sair ali do centro da cidade, a gente quer fazer mais acessível ainda. Então, nós vamos nos concentrar ali na Pizzaria Casa Blanca, que fica de frente à Fundação Cultural Cora Coralina. Vamos fazer um percurso pelo centro e voltamos. Concentração às 2 horas da tarde. Nosso bloco é popular, é democrático, vá do jeito que você quiser. Não cobramos entrada, não tem abadá. E aí a gente tem que correr atrás dos recursos, Claro. né? Aí a gente faz tudo na correria mesmo, com patrocínio, com doações. As mulheres contribuem, mas a gente também recebe contribuições de instituições, tá? O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Goiás já é um parceiro do bloco, né? Isso. O sindicato tem feito todo o trabalho de divulgação do bloco. A gente agradece muito. E aí a gente faz um trabalho também de divulgação nas redes sociais. A inscrição da marchinha deve ser feita até a véspera no nosso e-mail, que é não é não o bloco, gmail.com. Então, não é não o bloco, gmail.com. O único critério que nós temos é que o texto, né, a letra da música, esteja de acordo com o nosso manifesto. Correto. Esse é Combate à violência e ao feminicídio. Uma campanha contra o assédio sexual no carnaval. isso. Tá E o certo. direito de alegria. O direito Nós de temos alegria. o direito de ser feliz sem nenhum tipo de importunação, sem nenhum tipo de controle sobre os nossos corpos. Perfeito. Fátima, você quer deixar um recado pessoal também, dos ouvintes e internautas? Quero sim, eu penso que essa iniciativa, eu tenho certeza dessa iniciativa, ela é de fundamental importância. Quando criou esse bloco, nós também temos que fazer uma lembrança que o maior bloco que nós colocamos na rua foram as mulheres, quanto nós lançamos que ele não, nas eleições de 2018. E o não é não, além dele reforçar tudo isso, ele vem também dando visibilidade que nós queremos, sim, sermos empoderadas. E o nosso empoderamento, ele traz a característica que enquanto tiver uma mulher que não tem essa liberdade, que não pode fugir desse controle, nenhuma de nós feministas estaremos, de fato, liberta. O nosso empoderamento não é só para mim, para a Cida, para você. O nosso empoderamento é para que todas as mulheres possam, sim, sair sozinha, porque as cidades são inseguras para nós mulheres. E nós queremos essa segurança no ir e vir. Transporte coletivo tem muito. Esses constrangimentos que nós vivenciamos diariamente, isso para ser muito delicada, porque na verdade é muito para além disso. Uhum. E o não é não, nós temos que parar de pensar que o carnaval ele é um momento só de festa. Ele é um momento específico também para a gente trazer as políticas econômicas que de fato interessam para que nós possamos ter, né, valorização profissional. O carnaval, ele traz também a questão da violência e ninguém está satisfeito. Nenhuma mãe, nenhum pai, né? Porque isso é um dever da sociedade de defender que haja paz, que haja tranquilidade, que haja respeito para toda a sociedade. Porque eu tenho certeza, mesmo um homem machista, com tudo isso que a Cida colocou aqui, é a área dela, né, que faz esse trabalho, vai gostar de saber que a sua filha chegou, passou por um constrangimento disso. E como que eles reagem? Com mais violência. Não. Nós queremos educar para que não haja esse tipo.
Tudo que é conversado, e se for permitido entre duas pessoas, é uma decisão delas. Agora, nós não podemos permitir o desrespeito e o abuso para além dessa... do estabelecido entre nós, né? Então, o carnaval, ele é um momento que nós podemos divertir, sim. Isso é o princípio do carnaval, mas também trazer essa mensagem, fazer com que as pessoas que participam desse bloco possam se divertir e divertir dentro do respeito e da tranquilidade, porque é uma coisa diferenciada. Porque o carnaval, antigamente, era as marchinhas da rua, onde dos salões, onde não tinha isso. E, de repente, o espaço do carnaval, que é a maior festa popular do nosso país, ele virou um momento de desespero para grande parte das famílias, devido à violência que se acontece dentro desse espaço. Então, eu penso que esse bloco, ele tem que ser... parte da nossa vida, parte de cada uma das entidades conseguir e propiciar que esse bloco aconteça e cada vez ele seja maior, cada vez ele possa estar levando essa mensagem, porque essa mensagem não é uma mensagem só do direito, ela é uma mensagem também de mudança de comportamento, de concepções. Eu preciso contar uma notícia boa. Com esse encontro dos vários blocos, a gente está criando uma Liga dos Blocos de Rua de Goiânia. Olha que maravilha. E todos os blocos já toparam trabalhar com a defesa da autonomia, do desejo da mulher, com não é não. Nossa, é uma boa notícia. Mas boa notícia. Assim, mudança de cultura mesmo. Nós não tratamos isso lá na diretoria ainda do Centro de Saúde, mas eu tenho certeza que o Centro, olhando para o nosso estatuto, eu tenho certeza que o Centro de Saúde também vai contribuir nesse bloco. Esse programa, na segunda-feira, é nosso, fica também à disposição, caso vocês queiram vir aqui mais vezes para estar divulgando, porque é importante nós nos apropriarmos do que nos fortalece e faz com que a gente garante aí uma trincheira de resistência. Isso. E esse espaço da Rádio Trabalhador é também uma trincheira, daí a importância de estar divulgando. E temos também, Cida, a Rádio Noroeste, que tem um espaço aberto, caso vocês queiram, a gente pode negociar lá para que vocês façam essa divulgação. Eu estou em falta com a Rádio Noroeste, que já me convidou 2 vezes para ir lá. Nosso colega Valdeci Borges faz um trabalho excelente lá. Eu devo essa resposta, eu preciso ir lá. Eu acho muito, muito importante o trabalho que a rádio faz. E quando é uma rádio comunitária, num bairro como aquela região, a gente tem que realmente fazer o máximo para estar lá. Quero estar lá, vou me organizar para estar lá também. Mas, Maísa, eu quero agradecer a oportunidade. Eu sei que não é, né, o seu trabalho aqui, o seu trabalho é outro, mas posso assegurar, foi ótimo estar aqui com você, dividir essa bancada, e o que nós queremos é isso, essas prós mesmo, para que a gente possa fortalecer e levar a informação para o maior número de trabalhadoras e trabalhadores. Essa sociedade não existe... Essa sociedade não existe se nós, cada um de nós, não tiver disposição de fazer com que ela seja um pouco melhor, que ela seja humana. E a humanidade, hoje, ela está num grave risco, não só pelo o desmonte, né, do meio ambiente, mas principalmente pelas pessoas. Nós chegamos a um ponto, Cida, de nós hoje não termos mais medo de um animal, de um coisa, nós temos medo da própria pessoa, e isso precisa mudar. A nossa concepção é que, se cada um de nós estiver disposto a fazer um pouquinho, com certeza nós vamos ter não só um carnaval com menos violência, mas uma vida melhor, né, e sem violência para as mulheres. Nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. E muito obrigada, Maísa, por ter conduzido aqui. A gente agradece, estamos à disposição. Eu acho que o Roberto vai ficar com ciúme, porque você se saiu muito bem aqui. Gente, é tudo amizade, gente. Eu só volto a dizer, então, que está aberto o concurso da
da Marchinha, o bloco carnavalesco feminista Não é Não, até o dia 14 de fevereiro. O concurso da Marchinha vai acontecer no Espaço Cultural Casa de Vidro, não é isso? Que é a nossa parceira nesse carnaval. Tá? Então, ele fica a Casa de Vidro fica na Primeira Avenida, no setor leste universitário, e as inscrições, como a Cida já disse, pode acontecer até a véspera, né, do dia 14. E a responsabilidade de cada concorrente é apresentar a sua música, levando a banda que vai apresentar essa música lá. E quem for lá vai amar a nossa comissão julgadora de mulheres. Então, vamos fazer um carnaval diferente esse ano, um carnaval sem assédio, e um carnaval onde todo mundo possa se divertir com liberdade, não é isso? Certo. E para amanhã, gente, já vou adiantando que a gente vai ter na bancada a presença do professor do Instituto Federal Goiano, professor Fábio Souza, que vai falar sobre desmatamento aqui dentro da cidade. A cidade está perdendo a cobertura verde. É isso. Até amanhã, então. Até amanhã. Obrigada.